Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vinda ao projeto Casada e Feliz. Aqui eu falo de como a gente ser casada, mas ser feliz, superando as dificuldades do casamento. Eu sou Silvana Blanc e o tema de hoje é como acabar com as brigas no casamento. Esse assunto é em disparada, o que mais me pedem, o que as pessoas mais me perguntam. Quando eu faço enquete de qual assunto você precisa mais, é isso que as pessoas mais precisam. Como ter um relacionamento sem brigas, como você conviver com outros sem brigar. Muitos casamentos ao longo da convivência chegam só nesse ponto de briga, e você não consegue mais ter diálogo, você não consegue mais conversar e tudo só vira discussão, brigas e você não consegue mais resolver. E essa briga, a gente tem que ter muito cuidado, porque ela não influencia só o casal, mas também os filhos que estão por perto. Muitas pessoas acham que uma separação vai prejudicar os filhos, mas também viver um casamento que é o inferno dentro de casa, onde o casal discute o tempo todo, briga o tempo todo, isso também vai levar esse casamento a ter um desgaste, porque essas brigas só levam à destruição. Então, como a gente pode acabar com essas brigas? O que eu tenho que fazer? Porque o meu casamento só é um inferno, só tem brigas. Eu já vivi isso no meu casamento. Eu já cheguei a esse ponto, onde era só briga e tinha um horário específico que era só briga e principalmente um lugar onde a gente não tem que brigar, que é dentro do nosso quarto e é onde o casal mais discute, porque é a hora que a gente vai dormir, a hora que a gente quer conversar. Talvez no quarto seja um momento onde vocês têm mais privacidade para ficar longe dos filhos, mas isso não adianta, porque os filhos sentem tudo isso, sentem o calor da discussão, ouvem as brigas e quantos traumas são gerados nas crianças ou até adultos que se lembram de traumas de quando era criança que ficava ouvindo a discussão dos pais. Quantas pessoas dizem que mudou o comportamento porque ficava achando que ele era o culpado pela separação dos pais, pelo que ele escutava nas brigas. Aquele velho discurso assim, né? Eu não separo de você por causa dos nossos filhos. E aí o filho sente o quê? Então eu sou responsável por isso. Muitas crianças até adoecem para poder ficar em casa e os pais ficarem juntos, achando que isso vai resolver. Então, como a gente pode melhorar isso? Como eu posso acabar com essas brigas, essas discussões? O que fazer quando o relacionamento eu não consigo mais conversar? A gente fica só discutindo, só com muitas brigas. O que a gente pode fazer? A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre o nosso estado emocional. Quando começa uma briga, uma discussão, primeira coisa, a gente quer estar certo. Por isso que há discussão. Você acha que você está certo, o outro acha que está certo. E quando você vai conversar alguma coisa para resolver, a gente tem que abrir mão somente de estar certo. Eu preciso resolver algo, a gente precisa aprender a ouvir também. Porque ali não é um jogo de quem vai ganhar, quem vai sair ganhando, quem acertou, quem que está certo aqui nessa conversa toda, nessa situação que a gente está resolvendo. A questão não é saber quem é que está certo. A questão é a gente entrar num consenso e conseguir resolver aquela situação que o casal vai sair ganhando, a família vai sair ganhando. O ponto ali não é saber quem é que estava certo. Então, esse é o primeiro ponto. E aí entra o nosso estado emocional. Porque quando entra numa discussão, você está ali no meio daquela discussão e quando a coisa perde o controle, você não consegue ficar calma, você começa a ficar irritado. O que você tem que fazer? Prestar atenção no seu estado emocional. Porque todas as vezes, vamos pensar num termômetro, todas as vezes que o meu estado emocional está abaixo desses 50%,
Não dá para continuar essa discussão. Não dá para continuar resolvendo isso. Alguma coisa que me afetou, e isso também não é só no meio da briga, no meio da discussão. Você tem algo para resolver, que você está muito chateada com a pessoa. Estou muito chateada com meu marido porque ele me fez algo. Só que eu não estou conseguindo me equilibrar emocionalmente. Eu estou com muita raiva, eu estou muito chateada, eu estou muito magoada. Então eu sei que se eu for chegar perto dele, eu vou discutir, eu vou brigar. Então se você sente que você está nesse estado emocional, espera. Primeira coisa que você tem que fazer é cuidar do seu estado emocional. Se ele estiver abaixo desse 50%, você precisa primeiro cuidar de você. Lembra aquela história do avião? Primeiro você coloca a sua máscara para você depois colocar na do outro. Não tem como eu entrar numa discussão, eu entrar numa conversa para resolver algo se eu estou descontrolado, já entro com o meu estado emocional abalado. Eu não vou ter equilíbrio emocional para chegar até o fim daquela conversa, quiçá conseguir chegar numa conclusão, num consenso do que é melhor para a gente. Então, quando você sentir que o seu estado emocional está nesse ponto, você tem que cuidar de subir o seu estado emocional. E depois que você subir esse estado emocional acima desse 50%, aí sim, aí você conversa. E se eu estiver já no meio da briga e sentir que meu estado emocional foi, caiu, ou seja, eu perdi o controle, você vai também parar aquela discussão, você vai sair dessa discussão, você vai resolver isso em outro momento. Porque eu também discutia muito no meu casamento, por quê? Eu vi muito aquela palavra, que o casal tem que resolver as coisas, não pode dormir magoado, tem que resolver naquele dia, que tem que resolver naquela hora, a gente não pode dormir com mágoa do outro. E aí você entra para uma conversa, para uma discussão, uma pilha. Você vai brigar, não tem essa de que vai dormir com muita raiva do outro, essa é a realidade. Então, se o estado emocional estiver abaixo desse 50%, não dá para entrar numa conversa. Você vai discutir sim, vai virar briga sim. Por isso que primeiro você tem que cuidar desse seu estado emocional. Antes de você entrar para essa conversa, para você resolver alguma coisa da relação de vocês. E nesse estado emocional, eu vou te passar aqui 3 passos que você tem que prestar atenção. A primeira coisa é você dominar esse estado. Eu tenho que ter controle de saber como eu vou voltar para esse estado. Porque o que acontece aí? Imagina uma coisa nova. Você vai aprender uma matéria nova. Quando eu vou aprender algo novo, a minha mente no início, puxa, que legal, você fica empolgado, eu vou aprender uma coisa nova. Mas chega um certo ponto dessa matéria que você vai achar, você vai ficar meio estressado, agora tá difícil, tá muito desafiante. E aí você pode chegar e desistir. Porque a nossa mente, ela não quer ter trabalho. Ela não quer passar dali. Então aqui você está aprendendo uma coisa nova. Então eu preciso me controlar emocionalmente. Isso é muito difícil. Mas você precisa fazer isso. Se você quer ter conversas sem discussões, se você quer resolver as coisas sem brigas, se você quer proteger o seu filho ou seus filhos dessas situações de brigas no casamento, é isso que você tem que fazer. E esse segundo passo seria a sua visão de mundo. Imagina que eu estou aqui com óculos escuro. Eu estou aqui vendo tudo com os meus óculos, com a minha lente, e eu estou vendo tudo escuro. O que representa esses meus óculos escuros? São as minhas crenças, aquilo que eu vivi, as coisas que eu vi quando criança. E o meu marido vai olhar com os óculos dele, com a lente dele. E tá cada um ali com as suas crenças. Então, como eu vou cuidar desse meu estado emocional? Primeiro, é eu querer dominar esse estado. Não, eu quero dar esse passo, eu quero fazer isso. O segundo ponto é eu mudar a minha visão.
Porque às vezes as minhas crenças, aquilo que eu estou acreditando, aquilo que eu vivi que me magoou, e por isso eu hoje não suporto isso, eu não permito que aconteça isso comigo, você não vai fazer isso ou aquilo comigo, porque você viu talvez uma cena na sua infância, talvez você viu uma coisa que aconteceu com seus pais, e aí você projeta aquilo para o seu esposo. Então a gente tem que ver com que olhos eu estou vendo essa situação. Será que eu estou julgando da forma certa? Será que quando eu vou discutir essa situação, eu de fato estou correta? Que é o que eu falei, a gente não tem que entrar para uma conversa, uma discussão com seu marido, querendo estar sempre certa. Porque essa questão da crença, dos seus valores, dos óculos que você está olhando a situação, ela é muito importante. Porque é com essa visão que você vai tomar novas decisões. E são as suas decisões que vão moldar o resultado da situação que você quer resolver. E com que visão você está vendo isso? Você tem uma situação para resolver, mas será que você está olhando para ela da forma certa? Será que não é necessário refletir um pouco e ver se as crenças que eu estou olhando para isso, se o meu olhar está certo sobre esse assunto? Será que eu não posso pensar um pouco, tentar refletir por que meu marido agiu daquela forma, se ele está certo ou não? Não estou dizendo aqui, não estou defendendo os homens, não, muito pelo contrário. Eu estou te ajudando a ter controle emocional para você resolver algo, a você resolver as coisas com equilíbrio. Quando você tomar uma decisão, a sua decisão ela vai ser com equilíbrio, não porque você surtou, porque está no meio de uma briga e você se desesperou e aí começam as agressões verbais. Às vezes chegam agressões físicas, o que não pode, não deve acontecer, porque quando o relacionamento começa com agressão física, é hora de parar. Não pode ter agressões físicas no relacionamento. Isso não é relacionamento. Mas as agressões verbais e emocionais, elas entram nessas brigas e às vezes costumam ser bem doloridas. Por isso que a gente tem que evitar esse conflito de brigas no casamento. Então, o terceiro é você confiar em você mesmo. Você confiar, porque a partir do momento que eu dominei o meu estado, eu entendi, eu imaginando meu estado emocional como se fosse 100%, imagine um termômetro. E quando eu chego no meu 50%, eu preciso me equilibrar. Se eu estou abaixo de 50%, vamos voltar a ter esse domínio, para eu poder continuar essa conversa. E aí agora eu estou com domínio da minha emoção e agora eu posso resolver isso. Aí sim, você vai partir para o segundo passo, que é a sua visão. Será que eu estou vendo essa situação da forma correta? Com quais crenças? O que eu estou colocando? Por que eu estou achando isso tão sério assim? E aí você muda a sua visão. E o terceiro passo é você confiar em você mesmo. Você precisa confiar em você mesmo para você tomar essas decisões corretas, porque são as suas decisões, no meio das suas conversas, nas suas discussões, é que vão levar os seus novos resultados. E quais resultados você quer hoje no seu relacionamento? E para você entrar numa discussão, para você resolver algo, você tem que estar equilibrado, você tem que dominar, entender você ali, a situação. Por isso que são as brigas. Quantas pessoas, quantas mensagens eu recebo pedindo como eu faço para acabar com as brigas no meu casamento. Eu não consigo conversar com meu marido sem brigar. E quantos homens que reclamam das mulheres briguentas. Nossa, eu não aguento mais minha mulher porque ela briga o tempo todo. Então, que tal a gente resolver as coisas de uma outra forma? Sem tantas brigas, sem tantas discussões, de uma forma equilibrada, de uma forma madura emocionalmente. E aí, a gente tem que entender o que são as nossas emoções. A gente tem emoções e cada emoção, ela vem de algo. A gente vai sentir medo. O que é o medo? Quando eu sinto medo, é porque tem algum perigo. E aí eu vou sentir medo. Eu vou sentir a tristeza quando eu perder algo.
eu vou sentir o sentimento de tristeza. A alegria, quando eu conquistar alguma coisa, eu vou ficar alegre. E o afeto, são as 5 emoções principais. O afeto é quando eu tenho conexão com alguém. É quando a minha conexão ela é tão grande, tão íntima com o outro, que eu tenho afeto. E eu deixei a quinta, por último, essa emoção das 5 emoções para falar, que é a raiva. Imagine a raiva. Quando você tem raiva, é porque você está com esse estímulo de que algum obstáculo, tem alguma coisa que você precisa resolver e você não consegue passar aquele obstáculo e você sente raiva. E como que funcionam as emoções? Eu posso, por exemplo, falar para você assim, uma pessoa está com as mãos suadas, está trêmula, está até respirando assim, ofegante, e aí que sentimento essa pessoa está sentindo? E aí você vai me dizer, ela está com medo. Ela pode estar sentindo medo, ela pode estar apaixonada porque viu alguém muito interessante e ela está suada, está ali trêmula. Pode ser várias coisas, que primeiro a gente sente essa emoção e depois a gente verbaliza e diz o que significa aquela emoção. Então a gente precisa começar a compreender quando o nosso corpo nos dá o sinal de que aquela emoção está nos fazendo perder o controle daquela situação. Então a gente precisa, o primeiro passo para acabar com as brigas é esse, é a gente dominar a nós mesmos, dominar os nossos pensamentos, ter o controle da situação. Porque se a gente entra na briga e fica ali naquela discussão, naquela briga, a coisa só vai piorar cada vez mais. Só vai piorar. E quantos filhos sofrem com isso? Quantos casais? Há pouco tempo uma pessoa que falou, meu marido saiu de casa. A questão deles não era nem tão séria assim. É que eles não conseguem conversar, tudo acaba em briga. Então, às vezes, o que falta é a gente ter esse controle, a gente aprender a se controlar. Porque você não pode esperar que o outro mude alguma coisa para conversar melhor com você. Silvana, mas a outra pessoa é grossa, é isso, é aquilo. Se é grossa, você não vai discutir, você não vai conversar com ela. Porque você se leva para todas as situações. A única pessoa que você leva para todos os seus relacionamentos, seja na sua casa, no seu trabalho, nas suas amizades, é você mesmo. Você leva você para esses relacionamentos, para essas relações, e você só tem controle sobre você. Quando você fica esperando que o outro mude alguma coisa, para que você tenha um relacionamento melhor ali, uma conversa melhor, você só vai se chatear, você vai ficar esperando que as coisas mudem. Então, você tem que cuidar do seu estado emocional, para que você possa resolver as coisas com equilíbrio correto. Então, você precisa desse domínio das suas emoções, para você aprender a fazer isso. E a gente tem alguns obstáculos, existem alguns obstáculos. O primeiro obstáculo, que eu já até falei um pouquinho aqui, que é o seu limite de resistência. Quantas pessoas viram e falam, eu não consigo lidar com isso, eu não aguento mais, o que eu quero mesmo é a separação, eu não aguento, e esse é o seu limite de resistência. Por quê? Porque a gente tem as dificuldades no dia a dia. Todos nós enfrentamos dificuldades. Silvana, mas você está dizendo que vai ser casada e feliz. Sim, feliz na nossa essência de felicidade. Porque como eu falei aqui, nós temos nossas emoções. Não significa que eu vou estar sorrindo o tempo todo. Posso sentir sim uma emoção de tristeza, uma emoção de raiva, uma emoção de alegria, mas qual é o diferencial? Eu saber ter domínio das minhas emoções, para eu voltar para o meu equilíbrio e saber e ter certeza que a minha essência é de felicidade, é de ser feliz e não é de ficar brigando, discutindo o tempo todo. O relacionamento ele tem que ser fluido.
Tudo que é forçado é ruim. Já calçou um sapato apertado, machucando o pé? É péssimo. Outro dia mesmo, eu fui andar com uma sapatilha que eu achei que fosse sem salto e ia ser confortável, ela detonou meu pé. É horrível. E tudo que é forçado é horrível, a gente não consegue conviver. E um relacionamento cheio de brigas, onde você fica forçando todo dia, mais um dia, meu Deus, esse relacionamento foi terrível. Você não vai aguentar. Eu já passei por isso. Eram brigas e mais brigas, era insuportável. Até chegar ao ponto de eu falar, eu não aguento mais isso. Não dá para ser casada e infeliz para sempre. Foi aí que eu me resgatei de lá, que eu descobri o que fazer, porque não dá. Então, o que fazer para acabar com as brigas? Como eu recebo essa pergunta? Como tem me enviado mensagens sobre isso? O primeiro é você cuidar do seu estado emocional. E aí, nesse obstáculo de resistência, quando tiver difícil, sabe? Caraca, eu não consigo cuidar desse estado emocional, Silvana. Tá difícil me equilibrar. Você tem que persistir, porque o segundo obstáculo é esse hábito da gente culpar o outro. O outro é que tem que mudar, que tem que fazer algo para mudar. Eu não consigo resolver essa situação. Meu limite chegou aqui, agora o outro precisa mudar para que isso aconteça, para que a gente consiga conversar, porque não tem diálogo, não tem, é uma discussão só. E aí existem dois perfis de pessoas. Tem aquela que vai desistir, que vai, nas primeiras dificuldades, ela vai ver e ela vai desistir. De fato é difícil ter esse controle emocional, de fato é difícil ter um relacionamento, aturar um marido difícil, uma pessoa difícil, você tem que conviver com o outro todos os dias, com as dificuldades do outro, com os problemas, e aí você vai desistir. E tem a outra pessoa que ela, peraí, se é para continuar, se eu assumir esse compromisso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho uma resistência, porque a sua mente, ela vai te dar resistência, ela vai te dizer, desiste disso, chega, você merece mais coisas, chega, larga isso, sai desse casamento, ela vai te dizer isso. Só que você vai se deparar, eu vou desistir? Ou eu vou aprender a lidar com isso? As decisões que a gente toma. Porque se a gente desiste, acabou. E você vai trocar de relacionamento. Será que você vai saber conviver bem com outra pessoa? Será que se você encontrar outro marido, estiver em outro relacionamento, será que você vai ter esse equilíbrio? Não. Primeiro a gente precisa aprender a nos relacionar. Aí sim, depois você vai entrar no relacionamento. Ah, mas eu já estou casada, então vamos lá, vamos trabalhar isso. Então eu entendo o meu estado emocional. Eu vou ver que eu vou ter esses obstáculos, essa resistência, mas você precisa persistir. Eu vou aprender a cuidar do meu estado emocional. Eu vou aprender a me equilibrar. O que eu tenho que fazer para ter esse equilíbrio emocional? E entender que sim, a gente tem emoções diferentes. Ser feliz não quer dizer que um dia eu não vou sentir medo, que um dia eu não vou sentir tristeza. Você vai, porque nós somos humanos. E o tempo todo a gente tem momentos de alegria, a gente tem momentos de tristeza, o outro faz algo que nos aborrece, porque as pessoas são diferentes. E o outro está olhando com os óculos dele. Lembra que eu falei dos óculos? Os óculos é a nossa visão de mundo. Você, quando foi para o casamento, você foi com a sua visão de mundo, com as suas experiências, e seu marido veio com as dele. E cada um está olhando com a sua visão. Então, é preciso ter esse equilíbrio, eu entender que eu preciso aprender esse equilíbrio emocional para que a gente consiga ter diálogo, para que acabe com as brigas. Porque as brigas, elas detonam o relacionamento. Enquanto mais a gente briga, quanto mais se discute, quanto mais a gente briga, pior fica o relacionamento. E chega assim ao ponto da gente não aguentar mais,
chega um ponto que a gente não consegue ficar num relacionamento onde a gente só discute e só briga. Então, quando eu entendo isso, quando eu aprendo a controlar esse meu estado emocional, aí sim, aí você vai conseguir dar um passo à frente e continuar nesse relacionamento. E dentro de uma discussão, de quando você vai discutir algo, você tem algo que a gente tem que entender. Todo ser humano, ele tem 4 necessidades básicas. 4. A primeira é de ser ouvido na essência. E geralmente no meio de uma discussão, no meio de uma briga, a gente não escuta o outro. A gente não quer escutar, a gente não olha nos olhos. A gente quer estar certo, a gente quer expor a nossa opinião e a gente quer estar certa o tempo todo. A gente quer dizer, eu tô certa, você tem que me ouvir, você tem que fazer o que eu tô falando. Ah, eu tô certa. Aí vem, às vezes, algumas brigas, elas são fundadas e outras não. Às vezes a gente até exagera para falar de coisas que não são fundadas. Então, e aí você não quer ouvir o outro. A única coisa que você quer é estar certo. E o ser humano, ele tem essas 4 necessidades básicas. A primeira é de ser ouvido na essência. A gente tem que aprender a ouvir o outro antes da gente falar. Ouvir, saber o que está acontecendo, saber qual é a opinião do outro, qual é a visão do outro em relação ao que a gente está vivendo. E aí sim, a gente tem que aprender a escutar. A segunda necessidade do ser humano é de ser reconhecido, de ser amado. Quantas vezes a gente não reconhece o outro, a presença do outro? E a terceira é o direito de errar. Muitas das vezes a gente julga o nosso marido, julga a posição do outro e não dá o direito de errar. E o ser humano também tem esse direito de errar. Inclusive nós. A gente também pode errar. Ah, eu acabei de falar da discussão, da briga. Eu posso ter feito algo dentro de uma discussão onde eu tenha me arrependido? Sim. Eu também tenho o direito de errar. Você tem o direito de errar. Todos nós temos o direito de errar e tá tudo bem. O importante é a gente reconhecer isso e não voltar a cometer esse mesmo erro. E a 4ª necessidade do ser humano é o pertencimento. Quantas pessoas estão vivendo dentro de uma casa, dentro de uma família, mas não sentem que pertencem àquele ambiente. Elas são excluídas das coisas, está cada um vivendo o seu mundo, cada um no seu celular, não me aborrece, fica cada um no seu canto. E aí também não tem como vocês criarem esse momento de diálogo, de conversa, se está cada um num canto, você não sente que pertence. Então a gente tem que ter todo esse conhecimento para que a gente possa cuidar desse equilíbrio, desse estado emocional. Quando eu me conheço, quando eu conheço o outro, eu começo a entender que a gente, peraí, tá tudo bem. Nós temos essas emoções e nós temos o estado emocional, então por que gera briga? Porque eu me descontrolo. Então vamos aprender a controlar. Ah, a coisa perdeu o controle, já estou vendo que eu estou nervosa, eu fiquei com raiva. Então para! Eu vou ensinar aqui para vocês um exercício que você deve fazer quando você sentir muita raiva. Silvana, eu estou no meio daquela discussão, a gente está brigando e eu estou com muita raiva. Eu tenho vontade de socar o outro, sabe? Aquele momento que você fala assim, caraca, a pessoa me irritou demais. Eu estou irritada, eu quero socar essa pessoa. E aí eu vou te ensinar um exercício, como é que você sai disso. Você vai sair dessa discussão. Você vai apertar na sua mão, fechar as suas mãos. Aqui não dá para eu ficar em pé, mas põe as mãos para baixo assim, né? E você vai fechar e colocar toda a sua raiva aqui dentro. E você vai apertar. Você vai apertar e colocar ali toda a sua dor, toda a sua raiva. Mesmo que assim, Silvana, eu tenho razão, eu tô com raiva com razão, a pessoa tá errada comigo, tá me irritando. Você vai sair dessa discussão. Você não vai ficar brigando. Você não quer acabar com as brigas? Então você vai pôr toda a sua raiva nas suas mãos. E depois que você colocou toda a força, toda a sua raiva aqui, você vai soltar.
e mandar ela embora. Você solta essa raiva, você libera a sua raiva e você sai daquele momento de discussão, porque se você ficar ali, as ofensas são cada vez piores, as coisas só pioram e você não consegue ter o controle da situação. Então essa é uma técnica para você usar nesse momento que você estiver sentindo muita raiva. Você pega a sua raiva, você aperta nas suas mãos, respira, solta pela boca, respira, põe toda a sua raiva nas suas mãos. De preferência, se você for para um lugar aberto, então você vai sentir essa raiva indo embora. Você vai sentir que na hora você vai se acalmar, você vai se sentir diferente naquele momento. É isso. E aí, tem uma outra coisa que é muito interessante para esses momentos de brigas. Eu não sei se você já passou por isso, mas já viu que quando acontece um dia muito estressante de briga, o relacionamento demora um pouquinho para voltar? Vocês demoram de novo para ficar num clima? É que já foi feita uma pesquisa onde foi comprovado que para cada um evento ruim entre o casal, então vamos colocar aqui um dia de briga, eu precisaria de mais 5 emoções positivas. Então para cada dia ruim, eu preciso de mais 5 dias positivos para compensar aquele dia ruim. Imagina quantas emoções positivas a gente precisa viver para compensar aquele descontrole de briga. E aí eu te pergunto, será que vale a pena esse descontrole desse dia de briga? Não, porque depois eu vou precisar de mais 5 para compensar esse dia de descontrole, esse dia de brigas. Então você vai precisar de mais 5 dias de emoções positivas, de dias de paz, para compensar um dia de discussão e de briga. Então não vale a pena. Vale a pena você buscar esse controle emocional, você se centrar e buscar ter mais conexão. Invista no seu relacionamento, nas coisas positivas, naquilo que tem de bom, nos momentos alegres. Pegue tudo o que essa energia que você tem que gastar para resolver essas coisas e tenta pensar em como vocês podem ter momentos melhores, momentos comuns, onde vocês façam coisas que deem prazer para os dois. Sabe aqueles momentos, aquelas coisas que realmente dão prazer, coisas que vocês gostam de fazer juntos? A gente tem que ser um pouco criativo também no relacionamento. Seja criativo, pense em coisas que gerem conexão entre vocês. Momentos em que vão fazer vocês de fato estarem vivendo coisas que são em comum. A gente precisa desse momento de conexão, de coisas comuns, de emoções positivas, para o relacionamento poder ser duradouro. Agora, se a gente fica ali, envolto a brigas, a discussões, imagina, eu acabei de te explicar que para cada dia de briga eu preciso de 5 dias de emoções positivas, de sentimentos bons. Como? Olha quanto você vai precisar compensar. Não é melhor a gente buscar ter esse equilíbrio e resolver as coisas com paz, resolver as coisas de forma mais positiva, ao invés de a gente focar somente ali, naquelas coisas que estão gerando a discussão, gerando os problemas? Vamos buscar viver emoções positivas, vamos buscar nos conectar mais um com o outro, que aí sim a gente vai gerar esse relacionamento com mais conexão, com mais coisas comuns, com mais ou menos prazerosos. E aí o relacionamento começa a ser fluido, é quando a gente vira o jogo. Senão a gente vai ficar ali brigando e discutindo. E lembrando aqui, a única pessoa que eu tenho controle sou eu. Eu me levo para o relacionamento. E onde eu vou, eu estou comigo. Eu não posso esperar que o outro mude o comportamento dele para que a gente tenha esse diálogo, isso com mais qualidade. O meu marido trabalhava muito aos finais de semana e isso era horrível, a gente não tinha final de semana. Todo final de semana ele estava trabalhando e a gente não tinha convivência.
Então foi muito importante essa mudança dele ter que medir isso, se valia a pena isso para o nosso relacionamento, para a família e depois, e é importante inclusive que o casal tenha hábitos comuns, horário de acordar comum, hábitos comuns de alimentação, porque se cada um fica acordando no horário, dormindo no outro, vocês se encontram menos, e quanto menos vocês se encontram, menos intimidade vocês têm. Você, por exemplo, que falou que seu marido está longe, quanto mais longe, cada um em uma cidade, como que você vai criar essa conexão, essa intimidade? E no relacionamento, a gente tem que buscar cada dia mais a intimidade com o outro, essa conexão, para a gente viver uma vida de flow, de fluidez, dessa conexão de você não ver a hora passar. Sabe quando você faz algo que você gosta muito e você não vê a hora passar? Você fica tão ali envolvido naquela situação que você nem viu que a hora passou? Então é esse estado de flow, de fluidez. Isso tem que existir no relacionamento, no casamento. Você imagina você estar com alguém que você gosta tanto da companhia dela, que você não quer ver a hora passar, que você nem viu que o dia amanheceu, que você ficou ali numa conversa, numa noite gostosa e você não viu a hora passar. É isso que a gente tem que sentir no nosso relacionamento, no nosso casamento. E quanto mais a pessoa está longe, está distante, menos vocês terão essa convivência. Vocês não vão conseguir ter essa intimidade, essa conexão. Então, busquem isso. Eu estou falando aqui das brigas, a gente terminar, parar com essas brigas. E o que é o outro lado da balança? Quando eu consigo ter o controle emocional e consigo equilibrar isso, parar de brigar, e quando eu tiver algo para resolver, eu saber conversar numa boa, eu buscar o inverso, o outro lado da balança, que são essas emoções positivas, esses momentos bons, esses momentos de mais intimidade, de fazer coisas que os dois gostam. E quando a gente faz essas coisas comuns, a gente busca essa intimidade, a gente vai ter cada vez mais afinidade com o outro. A gente acordar junto, tomar café da manhã junto, porque cada momento desse do dia é uma oportunidade de vocês conversarem, de vocês curtirem aquele momento, de vocês desfrutarem ali daquele momento juntos. E é assim que vocês vão criando essa conexão, esse momento gostoso de estar um com o outro. E então é importante, se por acaso, o seu marido está distante por conta de trabalho, alguma coisa assim, que é inevitável, procure um meio termo. Procure ver se há uma possibilidade de vocês resolverem isso, de você conseguir, de repente, eu não sei, você não explicou aí, na mensagem onde ele está, qual o tipo de trabalho, mas se for possível você estar mais próxima dele, que você vá, ou que ele encontre outra forma de trabalho, porque não tem nada mais importante do que os nossos relacionamentos, do que a nossa família. O trabalho, tudo vem depois, porque a emoção do amor, da gente estar bem no nosso relacionamento, ela afeta todas as áreas da nossa vida. É a única emoção que afeta tudo. A emoção do amor, eu falei das 5 emoções principais aqui, mas a emoção do amor, se a gente pegar todas as emoções e se a gente fosse dar uma cor para elas, a emoção do amor seria branco, porque ela seria a soma de todas as emoções. Ela é a maior emoção que a gente pode sentir, é a melhor emoção que a gente pode sentir. Uma pessoa, quando ela está feliz no relacionamento, quando ela está amando, imagina uma pessoa apaixonada. O apaixonado, ele tem disposição para tudo. O mundo é azul, tudo está feliz, tudo está alegre. É isso, é porque esse sentimento de paixão, ele faz isso conosco. Só que a paixão, ela tem um prazo, ela não dura mais de 2 anos, justamente porque esse sentimento de euforia, a gente não conseguiria viver com ele o tempo todo. Mas quando a gente está bem no relacionamento,
no nosso relacionamento íntimo, quando a gente se sente amado, respeitado, pronto. Você vai trabalhar com mais satisfação, você vai cuidar do seu filho com mais satisfação, todas as áreas da sua vida vai fluir melhor. Agora, eu tô com um problema no trabalho, mas se você tá bem no seu relacionamento, você vai continuar bem, porque a família precisa dessa unidade, a gente tá ali juntos, porque é nessa convivência, é nesse dia a dia que a gente vai ter mesmo essa intimidade, que a gente vai criar esses laços. E quando a gente está longe, fica muito mais complicado. Não que não seja possível, é possível, mas vai se distanciando. E é importante a gente ter mesmo saber o que o outro gosta, procurar saber, mostrar aquilo que é importante pra gente e ter essas atividades comuns. Porque eu já vi também situações de casal assim, onde o marido vinha fim de semana e quando o marido não estava, a pessoa era uma pessoa. Quando o marido chegava, a pessoa era outra pessoa, né? Se comportava de forma diferente. Então isso não dá para ser assim. A gente tem que ser a gente mesmo. O relacionamento ele tem que fazer bem pra gente. Ele tem que somar. Eu tenho que ser inteiro, o outro inteiro e a gente juntos ser pessoas melhores ali na nossa unidade. É para isso que serve o relacionamento. Então, a gente tem que fazer isso, esse bem um para o outro. E não ficar ali naquelas discussões e brigas. Porque depois que a coisa fica muito insuportável, fica muito mais difícil da gente resgatar. Então, quando vocês estiverem juntos, faça algo assim bem legal, seja criativo, pensa em momentos bem marcantes para que sejam impactantes e vocês fiquem naquela saudade de voltar, né? De se ver de novo e aquele momento ser tão incrível quanto foi o da última vez. E aí vocês não deixarem essa chama, né, apagar até que as coisas se resolvam. Que se tiver que ser, vão surgir outras oportunidades, outro emprego, onde vocês vão poder estar próximos de novo e vocês vão conseguir administrar isso. O importante é não deixar isso, a gente não pode deixar abafar isso. Não pode deixar esse amor acabar. A gente precisa, é igual uma planta, né? A gente precisa regar todos os dias, a gente precisa cuidar. O relacionamento é isso. É o tempo todo. O relacionamento não cai do céu. Eu vou pedir para Deus um marido perfeito, um marido maravilhoso que vai cair do céu e eu vou ter um relacionamento incrível. Não existe. A gente cria um relacionamento incrível, a gente faz esse relacionamento incrível todos os dias. E é o que eu falei, isso começa por nós. E eu não posso amar o outro se eu não me amo. Se eu não tenho controle emocional comigo, se eu não me respeito, se eu não respeito as minhas emoções. Então a primeira coisa é a gente se amar. Eu tenho recebido muitas mensagens, e assim... E eu vejo que muitas das pessoas faltam essa consciência de você entender que você precisa se amar, se respeitar, saber o seu valor, aquilo que você abre mão, que você não abre mão. E aí, quando você cuida de você, você está segura nesse relacionamento, o outro vai enxergar isso em você. Agora, quando a gente não se ama, a gente não pode esperar que a outra pessoa que venha nos amar, que venha completar aquilo que está faltando. Não. A gente tem que estar pronta. Muitas das vezes, quanta carência, quanta coisa, a gente fica ali numa dependência emocional. Eu não me sinto amada, eu tô triste, eu queria o carinho. E nós somos assim, e tá tudo bem. Tá tudo bem, porque isso vem das nossas crenças, vem das nossas coisas que a gente viveu. E por isso que eu falei, a gente traz os nossos óculos escuros, com as nossas lentes, a gente vai enxergando a vida. E aí a gente precisa aprender a tirar esse óculos e a ver as coisas de forma diferente. A aprender a lidar com relacionamentos de forma diferente. A criar esse relacionamento incrível. Que é o que eu falei, ele não cai do céu, a gente cria, a gente faz acontecer um relacionamento saudável e harmonioso. A gente precisa aprender, porque quando a gente cresce, a gente vê histórias
infantis, de contos de fadas, de que tudo é maravilhoso, de que vai casar e vai ser feliz para sempre. E não é assim. Ninguém ensina a gente o que você vai fazer depois do casamento, quando você se deparar. Quantas pessoas que já chegam na lua de mel e já estão tristes. Casou achando que ia ser feliz, na lua de mel já tem uma decepção. Isso é vida real, isso é casamento. Ah, mas eu sou pior de todas porque eu já estou triste, na minha lua de mel, tem pouco tempo de casado, já não sei o que fazer. Calma, calma, calma. Ninguém te ensinou o que fazer. As pessoas não ensinam o que fazer no relacionamento. E é por isso que eu sou tão apaixonada por conhecer, por estudar, por saber cada vez mais sobre relacionamento, sobre casamento, porque eu também já estive aí, ouvindo, buscando informações. Eu já passei por um processo de quase separação e eu tive que me resgatar. Eu quase morri em vida de tanta tristeza, achando que eu tinha que continuar casada e infeliz. E é muito ruim, sabe? Você quer estar casada, mas você não se sente feliz. Você se sente amargurada, triste. Talvez você decida continuar casada por causa dos filhos. Talvez você decida ficar casada por causa da sociedade. Talvez você decida ficar casada por medo de ficar sozinha. Nossa, tem tantas razões que fazem tantas mulheres continuarem no casamento, sofrendo, triste, mas continuam casadas, para não ficarem sozinhas e por várias outras razões, mas ficam infelizes. E não, a gente não precisa ser infeliz, a gente não precisa ficar ali naquele casamento infeliz. A nossa essência de felicidade, hoje eu mostrei aqui para vocês as nossas 5 emoções básicas. A gente vai sentir essas emoções, mas a nossa essência é de ser feliz. E é por isso que eu tô aqui, para mostrar para vocês esses passos, o que fazer para a gente se sentir amada, para a gente se sentir feliz, para a gente criar esse relacionamento incrível. É por isso que eu resolvi ajudar outras mulheres a sair daí, porque eu já estive em situações muito ruins e que eu não desejo para ninguém. E que hoje eu me proponho a estar aqui ajudando todas vocês. É por isso que eu fui estudar, buscar informações, me resgatar de lá. E eu quero ajudar vocês também com essas informações. Um grande beijo, gratidão a todos, obrigada e até a próxima.